Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu deixar um pequeno vídeo aqui para o YouTube, para a glória de Deus. O texto bíblico que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 6, que fala a respeito de Jesus ungido em Betânia, que diz a palavra do Senhor: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos, e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entende. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Sabemos, irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo, aqui na Bíblia Sagrada, fala esse pequeno texto a respeito do ensinamento de Jesus Cristo aos discípulos, porque os discípulos se preocupavam mais com as coisas materiais do que as coisas espirituais. E Jesus se preocupava mais com as coisas espirituais, que era o ministério de Deus na face da terra para ser revelado a todo homem, principalmente aqueles que criam, que acreditavam que Jesus era o Senhor Deus. Aqui diz, irmãos, que os discípulos se indignaram com aquela mulher porque ela derramou aquele perfume caro em cima de Jesus. Mas Jesus disse: os pobres sempre te entendem. Mas quando Jesus se levantava para pregar o evangelho, o próprio Jesus Cristo era rejeitado pelos pobres, a qual o próprio Jesus Cristo foi enviado por Deus principalmente para evangelizar os pobres, aqueles necessitados, porque lá em Mateus capítulo 11, verso 25, está escrito: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de espírito e humilde de coração. Então, nesse pequeno texto, Jesus mostrou o ensinamento aos discípulos que não era só os bens materiais, o valor que eles carregavam sobre o perfume ou outra coisa qualquer parecida, mas sim as palavras de Jesus Cristo, o evangelho, que era um evangelho de sabedoria, de pregação, um evangelho de arrependimento e de remissão de pecados. Assim, irmãos, sabemos que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho sério, é um evangelho não para a sabedoria humana, mas para a sabedoria espiritual, a qual Jesus importaria mais que eles entendessem, levassem ao entender e conhecer sobre a salvação e a vida eterna. Não as coisas na terra, mas sim as coisas espirituais de Deus. E Jesus deixou este ensinamento aos seus discípulos nesta mensagem aqui, né? Que falava a respeito do sepultamento que ele iria ter, que aquela mulher, quando derramou para memória sua, que aquilo ia ficar pregado em todo o mundo e em toda geração, como está escrito aqui no livro da lei. Para a glória de Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém?